Hoje à noite quero ler o texto do meu novo livro. Você encontra isso em Josué 24:15. Escolham hoje a quem vocês servirão, se aos deuses que seu pai serviu na região além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês moram. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha. Ora, Josué liderou o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele era um grande general. E agora, no final de sua vida, ele reuniu todo o povo em Siquém. Agora, Siquém ficava entre duas montanhas. Uma era a montanha da lei, e a outra era outra montanha. E entre essas duas montanhas, eles se reuniram. Agora, a história de Israel sempre teve altos e baixos. Por algum tempo, eles serviam ao Senhor e depois voltavam aos seus velhos hábitos e voltavam aos seus antigos ídolos. E nesse caso foi Baal. E ele estava dizendo a eles: vocês precisam fazer uma escolha entre Baal e Deus. Qual será? Em quem você vai votar? Sabe, temos provérbios antigos, creio que existam no norte da Flórida. Aquele que hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. Um ponto no tempo salva 9. Um pássaro na mão vale mais do que 2 no mato. Agora eles tomavam decisões e votavam independentemente do custo, por causa do que eles acreditavam. E Josué disse: estou reunindo minha família e vamos votar em Deus. Vamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Exteriormente, os seguidores de Deus, mas no fundo de seus corações eram idólatras. E Josué diz que essa condição não pode continuar. Você deve decidir se vai adorar esses ídolos ou se vai adorar o Deus vivo. E eles precisam decidir imediatamente. Esse foi o dia da eleição de Israel, o dia da decisão de Israel. Eles devem ser registrados a favor de Deus ou contra Ele. E você deve decidir esta noite. Há centenas de pessoas aqui esta noite que precisam decidir esta noite. E sua decisão esta noite, sim ou não, decidirá onde você estará daqui a 100 anos. Porque como você vê, somente um Deus pode ocupar o trono do seu coração. As Escrituras dizem que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou um Deus ciumento. Hoje temos idolatria de maneiras sutis. Nossos atores e atrizes e acadêmicos, muitas vezes e até mesmo atletas, podem facilmente e sutilmente se tornar nossos deuses. Richard Phelps escreveu na revista Time, em setembro, sobre a morte de superastros do esporte por uso de cocaína. Ele disse que o problema é que os americanos tendem a pensar nos atletas como seres divinos. E às vezes isso é verdade. Exageramos demais com alguns dos jovens jogadores, e esses jovens às vezes simplesmente não aguentam e acabam se quebrando, porque é preciso ter experiência e maturidade para aceitar todo o dinheiro e toda a fama tão repentinamente em uma idade tão jovem. E Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas independentemente do que o povo fizesse, Josué disse: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não me importa se toda a equipe se voltar contra Deus. Não me importa que todos vocês se voltem para a idolatria. Minha casa e eu serviremos ao Deus vivo e verdadeiro. Você já disse isso alguma vez? Você já disse: vou servir a Cristo, não importa o que meus colegas pensem, o que meus colegas de classe pensem, o que as pessoas com quem trabalho pensem ou meus vizinhos pensem. Robert Browning exclamou: há 100 anos que o negócio da vida é feito de escolhas terríveis. Temos que fazer algumas dessas escolhas em nossa vida. Adam teve que fazer essa escolha. Ele iria construir seu mundo com Deus e ter paz e justiça no mundo? Ou será que ele decidiu seguir seu próprio caminho e dar ouvidos ao diabo e desviou o mundo inteiro? O jovem rico veio a Jesus querendo encontrar ajuda espiritual e Jesus disse: tudo bem, você gostaria de ter a vida eterna? Ou o jovem rico disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: se você quer a vida eterna, faça isso e isso e isso e isso. O jovem rico foi embora triste porque não podia pagar o preço e Jesus não quis negociar com ele.
Cada pessoa que já viveu tem que fazer a mesma escolha. Qual é a melhor para você? Agora, primeiro precisamos escolher 2 modos de vida, entre 2 modos. O profeta Jeremias escreveu: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Em que estrada você está? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, venha a Cristo. Ele dará a você uma nova força, um novo poder, uma nova alegria, uma nova paz e um novo propósito de vida. Há um caminho que ao homem parece direito, diz a Bíblia, mas o fim dele são os caminhos da morte. A estrada em que você está parece correta. O caminho que você escolheu parece correto. Parece muito bom. Aquele negócio em que você está, aquela escola em que você está parece tão bom. Mas um dia desses, a menos que esteja comprometido com Cristo e com a vontade de Deus, você logo descobrirá que está no caminho errado. Algumas pessoas dizem: bem, se eu seguir minha consciência, isso não é suficiente? Não, porque sua consciência pode estar morta. Muitas pessoas têm a consciência morta. Mas quando você vem a Jesus Cristo, Ele ressensibiliza a consciência. Veja, você conta uma mentira quando é criança e sua consciência o incomoda. Agora você pode olhar uma pessoa diretamente no rosto e contar uma mentira, e isso não o incomoda nem um pouco. Havia uma época em que fazia coisas que o perturbavam, agora pode fazê-las sem incômodo. Você pensa, bem, não é tão ruim assim. Sua consciência não incomoda você. Por quê? Porque sua consciência foi queimada ou está morta. Mas quando você vem a Cristo, Ele lhe dá uma nova consciência para que você possa ser sensível às coisas erradas. As pessoas dizem: bem, sendo sincero, se eu for sincero na vida, isso não é suficiente? Não, isso não é suficiente. Você pode ser sincero. Certa vez, quando eu estava doente, minha mãe foi muito sincera e me deu iodo por engano. Ela pensou que estava me dando remédio para tosse, mas estava errado, sinceramente errado. Ou eles dizem: bem, se eu faço tantas coisas boas para as pessoas, sorrio para elas e sou amigável com elas, você não acha que Deus entende se eu cometer um pequeno pecado de vez em quando? Ele entenderá. Ele é um bom Deus. Ele é um Deus amoroso e tudo isso. Não, Deus não entende. Se você conhece Cristo, então esses pecados são perdoados. Mas você sabe, não somos salvos por nossa bondade e nossas próprias obras, certo? Venho de um país, a França, onde muitas pessoas pensam que são salvas por suas boas obras. Isso lhes foi ensinado desde a infância como parte da religião. Mas você não é salvo por boas obras. Você é salvo pela graça de Deus, pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé, que não vem de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu fosse salvo por minha própria bondade, chegaria ao céu e andaria por lá, me gabaria e diria: veja o que fiz para chegar até aqui. Eu era um bom menino. Mas todos nós somos pecadores, nenhum de nós merece estar no céu. Deus diz que devemos ser tão santos quanto Ele, não posso ser tão santo quanto Deus. O que ocorre? Cristo veio, morreu na cruz e derramou seu sangue para me proporcionar uma santidade que eu não tenho naturalmente. E Ele fornece uma roupa, um tecido de santidade para mim e uma justiça que não mereço. Depois há quem diga: bem, me reformei? Sim, você pode reformar o resto de sua vida, mas não é só isso. Você precisa vir a Cristo, entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Portanto, você tem uma opção. Você precisa votar em uma vida ou na outra. Qual será? Uma vida de entrega a Cristo como Senhor e Salvador, ou uma vida em que você se entrega a si mesmo e a seus próprios desejos, prazeres, luxúria, ganância e ciúmes? E então você terá que escolher entre 2 mestres. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo. Precisa fazer uma escolha. Se você desprezar o outro, não poderá servir a Deus e ao materialismo. Você deve escolher não apenas 2 modos de vida, não apenas 2 mestres, mas você também precisa escolher entre 2 destinos. Qual é o destino de vocês? Onde você estará daqui a 50, 100 anos? Estarás em algum lugar. O verdadeiro você, seu corpo, talvez esteja na sepultura, mas você, o verdadeiro você, sua alma, seu espírito, a coisa que pensa e se lembra e ama, e assim por diante, essa é a parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno.